Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês o julgamento da Carla Zambelli no STF, que começa na semana que vem, naquela situação lá de 2022 do porte ilegal de armas. Para quem não me conhece, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e de segunda a sexta-feira a gente está aqui na Revista Fórum às 16 horas, fazendo sempre uma análise do que está acontecendo na política brasileira, utilizando evidentemente nosso conhecimento na área da política, na área da história e também os conhecimentos que eu estou buscando adquirir na área do direito também. Eu tenho ouvido e lido em vários lugares aí algumas pessoas dizendo que a Zambelli será presa ainda este ano por causa desse julgamento do porte ilegal de armas e que isto é uma grande vitória e que isso e que aquilo, mas eu sinto dizer para vocês, meus amigos, que pela pena do crime de porte ilegal de armas, que é o que a Carla Zambelli está sendo enquadrada e que será julgada a partir do dia 21, né, entre o dia 21 e 28 de março, deverá acontecer o julgamento dela, ela terá os recursos que ela utilizará também, a condenação será proferida provavelmente já no mês de abril ou início de maio, mas ela terá alguns recursos que ela terá direito a utilizar, então a gente só vai ter uma definição formal da condenação dela, eu acredito, entre maio e julho, talvez, ou um pouquinho depois, ou um pouquinho antes disso, tá? Mas já vou adiantar para vocês que a possibilidade da Carla Zambelli ir para a cadeia por conta deste crime é pequena. Mas calma que eu vou explicar para vocês. No nosso ordenamento jurídico, né, a gente tem ali, em via de regra, quais os tipos de pena levam para um regime fechado, qual tipo de pena leva para o regime semiaberto e qual tipo de pena, o indivíduo geralmente cumpre no regime aberto. Claro que toda regra tem a exceção, mas em via de regra, indivíduos que pegam a condenação de 0 inferior a 4 anos, elas pegam ali uma condenação no regime aberto. Indivíduos que pegam a condenação superior a 4 e inferior a 8, em via de regra, tem o cumprimento da sentença, ou melhor, da pena no regime semiaberto. A pessoa sai para trabalhar em tese durante o dia e volta para dormir na cadeia. Em alguns casos aí, a gente já tem até entendimento da justiça, que se conseguiu até a conversão da pena, mas casos raros, mas como eu estou trazendo aqui a regra, né, e não as exceções, então, condenação superior a 4, inferior a 8, regime semiaberto. Condenação superior a 8 anos, e aí o cumprimento da pena, meu amigo, é em regime fechado. No caso da Carla Zambelli, está todo mundo feliz, por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes autorizou a análise do STF e autorizou o julgamento que acontecerá ali por porte ilegal de arma entre os dias 21 e 28 de março. O crime que a Zambelli teria cometido aconteceu em outubro de 2022, onde a gente vai lembrar que ela discutiu com o repórter Luan Araújo, se não me falha a memória, né? Confirme aqui, por gentileza, se o sobrenome dele é Luan Araújo, mas é o Luan, eu lembro dele, tá? Apoiador do presidente Lula naquela época e que fez algumas críticas ali a Zambelli em uma região central do Rio de São Paulo, próximo da Avenida Paulista. E aí, aquela altura, né, candidata à reeleição, ou melhor, candidata a apoiar a eleição do Bolsonaro, Carla Zambelli, né, candidata não, apoiadora naquela altura, decidiu que era de bom tom sair perseguindo um homem negro, né, no meio da rua, alegando mentiras ali, como a gente já sabe que não foi verdade, né, o que ela espalhou, foram mentiras, e aí agora é Luan Araújo mesmo, encontrei aqui o nome dele agora. E aí agora ela está passando pelo que eu entendi, é Luan Araújo mesmo? Isso, Luan Araújo. Isso, se não é Luan Araújo não, perdão, aqui é Lindor Araújo que na época publicou o material. Mas o repórter é o Luan, né? O jornalista é Luan, que depois acabou sendo até processado pela própria Zambelli também. E é o que aconteceu. A Zambelli foi enquadrada, né, no que estabelecia a legislação naquela altura, porque ela não poderia estar portando arma naquele momento por causa do período eleitoral, e ela disse que quem fazia a lei não era o STF, quem fazia a lei eram os parlamentares e que ela não era obrigada a cumprir uma determinação que ela considerava ilegal. O que é interessante, né, é que a lei a gente cumpre, a gente pode não gostar da lei, a gente pode achar que a lei não é boa, a gente pode achar que ela poderia ser de outra maneira, mas a lei foi feita para que ela seja cumprida. Então o que é que a gente faz? A gente cumpre a lei e questiona a lei na justiça. A gente não fala, essa conduta que eu tive aqui é criminosa? Ou vocês dizem que são criminosos porque está escrito na lei? Não, eu não vou cumprir. Não é assim que funciona. E aí eu preciso trazer para vocês, infelizmente, que apesar do julgamento provavelmente resultar na condenação da Carla Zambelli, ela em tese não ficará presa. Por que eu acredito que ela não ficará presa no regime semiaberto, tampouco no regime fechado? Porque a lei que está enquadrando
a Carla Zambelli é a Lei 10.826, que fala sobre a questão das armas no Brasil, né? Da regulamentação, né? Muita gente conhece bastante a lei porque é essa lei que estabelece ali o que se pode e o que não se pode fazer em relação ao armamento no Brasil, né? Muita gente chama, inclusive, parte dessa lei de estatuto. E aí eu queria trazer para vocês aqui o que diz o artigo 10º dessa lei, né? A Lei 10.826 de 2003, que traz aqui no seu artigo 10, no seu artigo 14, perdão, o suposto crime cometido pela Zambelli, e suposto porque todo mundo tem direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, ela vai ser julgada. Qual que é o crime, Carlito, que ela teria cometido? Ela teria cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei 10.826, que diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Eu não acredito que a Carla Zambelli pegue aqui a pena de 4 anos. Eu acredito que ela deva pegar 3 anos, 11 meses e alguns dias, que eu acredito que a condenação ficará abaixo dos 4 anos, para que a condenação não seja enquadrada no que a gente chama de regime semiaberto, onde a pessoa é detida, passa o dia trabalhando e volta à noite para dormir na cadeia. O que eu acredito que irá acontecer é isso. Porém, a Zambelli terá outros desdobramentos no campo político, que podem resultar, inclusive, com a sua perda de mandato. A partir desse processo todo, né, que tem o outro do Walter Delgatti Neto, né, da invasão ali do sistema do CNJ, onde o Walter teria sido o hacker de Araraquara, teria sido contratado pela Carla Zambelli para poder invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, para poder colocar lá informações falsas contra o ministro Alexandre de Moraes e supostamente conceder um alvará de soltura a uma liderança famosa ligada à facção Comando Vermelho. Então, nem sempre a condenação vai resultar em prisão, mas é importante que se tenha a condenação porque você pode ter outras consequências no âmbito político, no âmbito administrativo, e para o outro caso envolvendo, por exemplo, a Carla Zambelli e o Walter Delgatti e outros tantos casos que podem vir a surgir, que a gente imagina que a Carla Zambelli pode ser arrolada também ainda no inquérito dos golpes, no processo da tentativa de golpe de Estado. Isso vai contar como histórico negativo para ela. No caso do Walter Delgatti Neto, por exemplo. Então, apesar de muita gente ficar decepcionada com isso que eu estou falando aqui agora, que isso não vai resultar na prisão da Zambelli, provavelmente, mas isso complica ela no julgamento, por exemplo, da invasão do CNJ. Que aí isso aqui já passa a ser um agravante para o histórico da senhora Carla Zambelli. Então, sim, ela será punida. É provável que daqui a 4 ou 5 meses, no máximo, a gente já tenha a decisão final. Ela será condenada, provavelmente vai sofrer as consequências políticas dessa condenação jurídica e terão outros desdobramentos que também servirão de exemplo para punir outros bolsonaristas também, tá bom? Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fora se você não for inscrito, deixe o seu like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês tá aqui no comentário afixado. Acredito que o Gui vai colocar em algum lugar aqui a fonte de algumas dessas informações. E como eu sempre digo aqui no final para vocês, deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas minhas redes sociais também. E até o nosso próximo encontro. Tchau!